Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Se alegre mesmo nosso Deus. Deus ama aquele que dá com alegria. Boa noite, paz do Senhor. Fique aí atento ao que Deus vai falar nessa noite, porque certamente vamos ter chaves nessa noite que vai nos ajudar a romper limites, né? Você, olhando aí para a sua vida, você enxerga algum limite que você precisa derrubar, alguma barreira que precisa ser quebrada? E aí, algum limite? Começa a pensar aí. Hoje a gente vai falar sobre rompendo os limites da incredulidade. Que você possa estar pronto para romper todo o limite nessa noite. É tão bom, né? Quando a gente conquista, quando a gente rompe barreiras, quando a gente vence no nome de Jesus. Lembra aí uma experiência grandiosa que você teve de vitória, de romper limites? Talvez aquela porta de emprego que você tanto almejava, quando você recebe lá um sim, é glorioso, né? Você se alegra. Às vezes você passa por uma grande enfermidade, quando você recebe o laudo lá, curado, sarado, é só bênção, a vitória. E Deus quer que rompamos com todos os limites. Quando eu orava no final do culto de domingo, né, o pastor chamou todos aqui, quem estava presente viu, veio um texto muito forte no meu coração, eu queria começar com ele nessa noite. Isaías 40, verso 29. Nós temos muito em Deus para viver, mas muitas das vezes a gente vive uma vida muito limitada. Tem uma vida abundante para você viver. Deus fez isso, né? Diz a palavra que Ele morreu lá na cruz do Calvário, nos deu vida e vida com abundância para aqueles que creem nele. Mas às vezes a incredulidade faz a gente não viver essa vida abundante. A gente fica preso, às vezes no deserto. Às vezes a gente fica preso, né, como eu ministrei, talvez pensando aqui no Vale de Baca, lá a gente não consegue romper, não consegue avançar, porque a gente não acredita no Senhor, a gente não confia nele. Isaías 40, verso 29. E a gente precisa romper tudo isso para ver a plenitude do Senhor nas nossas vidas. Diz assim o texto, Isaías 40, 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Ele dá força que não tem nenhum vigor. Não sei vocês, já correu uma maratona? Aí você, ou às vezes, né, vai lá correr os 5K lá, você vai cansar, eu falo, né, que a gente tem que começar bem devagarzinho, né? Talvez você comece correndo aí 100 metros, 200 e vai avançando, até chegar aos 5K e depois chegar na maratona. Mas com o nosso Deus, Ele multiplica a força que não tem nenhum vigor. Às vezes está tão cansado, sobrecarregado, mas à medida que você chega diante dEle, Ele renova as suas forças. E os que esperam no Senhor isso. Não existe barreiras para aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor. Mas é preciso de todo o coração. Porque quando a incredulidade entra, você não consegue viver a vida abundante do Senhor. Olha o que o texto diz em Hebreus 11, né, que vai falar sobre fé, o verso 6. Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Ou seja, querido, sem fé você não consegue agradar a Deus. Você precisa crer mesmo no Senhor e crer que Ele recompensa aqueles que buscam Ele, aqueles que creem que Ele existe e que buscam Ele. E aí, você se acha uma pessoa de fé? Pergunta para o seu vizinho aí, ó. Você é uma pessoa de fé? Ou uma pessoa de pouca fé? Ou de nenhuma fé, né? Às vezes, as pessoas acabam olhando muito para a circunstância que está vivendo, para os desafios, e aí a fé está pequena lá, está quase nenhuma fé.
Às vezes olhar para as situações ao nosso redor é difícil acreditar, mas nós não agimos por vista, né? A situação pode ser contrária, mas nós temos uma palavra do Senhor liberada sobre a nossa vida, a gente crê nessa palavra. Isso é romper com a incredulidade. Agora, quando eu deixo essa incredulidade entrar no meu coração, eu não consigo ver tudo que Deus tem para mim. Então você possa escolher hoje viver o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. Que você possa escolher hoje dar passos de fé. E a gente vai ver aqui alguns passos para romper. E também os benefícios quando essa incredulidade ela é rompida, né? Uma vida abundante aí para cada um de nós. Existe, vou chamar de naturalmente, né, alguns limites da incredulidade. E o natural é aquela pessoa que não acredita nela. Não sei se você já viu pessoas que vivem uma vida miserável, já viu? Já encontrou com alguém por aí? É uma vida miserável e a pessoa aceita aquela vida miserável, ela não quer romper com aquilo, ela fica naquele ciclo o tempo todo. Essas são pessoas que não acreditam na própria capacidade dela, né? Então, se ela está no emprego ali, ela fica naquele mesmo emprego, ela não busca algo melhor. Se fala com ela, vai lá fazer um curso técnico, uma faculdade, ela não acredita nela, então ela não consegue romper com aquilo. Ela escolhe viver a vida estagnada que ela está vivendo, e às vezes isso foi fruto de uma palavra liberada, né? Muitos traumas fazem com que a pessoa acabe vivendo aprisionado. Essa incredulidade, ela não confiar nela, ela não acreditar em quem ela é realmente em Cristo Jesus. Porque quando nós sabemos a nossa identidade em Cristo Jesus, nenhuma incredulidade nos para, nem nada, uma barreira pode nos parar, né? Porque aqueles que esperam no Senhor vão renovar suas forças, vão voar alto, vão ser como águias aí, onde não tem limites para a águia. E às vezes é natural isso, né? Se você chegou aqui hoje e você não acredita na sua capacidade em Cristo Jesus, você precisa renovar a sua mente. Você precisa talvez buscar a cura no Senhor para um trauma, para uma ferida, para uma palavra às vezes que foi liberada, às vezes há muitos anos atrás, e você fica alimentando essa palavra, e essa palavra te aprisiona, e você não consegue romper limites. Às vezes é um contexto ali natural que você está vivendo, e às vezes também, vou falar aqui de um contexto espiritual, é a falta de fé em Deus, né? Porque a nossa mente ela é muito propícia a estar observando só o que estamos vivendo no momento. E às vezes você já recebeu tantos milagres, tantos benefícios do Senhor, tanta bondade de Deus, e aí quando vem mais um desafio, em vez de você continuar acreditando no Deus que você serve, você só consegue observar ali as circunstâncias e se esquece de quem Deus de fato é, né? Então você está vivendo hoje essa incredulidade na sua vida, né? A gente vai ver aqui alguns passos que você possa romper mesmo com isso, né? Porque a gente leu aqui, o Senhor se agrada daqueles que creem que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que buscam. Então o Senhor, como um bom Pai, Ele tem prazer em te abençoar, Ele tem um prazer que você rompa limites, Ele tem um prazer em fazer com que você voe com asas como águia, sem limites, para aqueles que confiam e que esperam totalmente nele. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí em Marcos 9, verso 17. Jesus deixou alguns discípulos ali, e aí quando ele chega tem lá uma multidão, e diz assim, Marcos 9, 17. E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o destruir.
Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que forte. Está ali aquele menino, os discípulos não conseguiram resolver, e ele diz ali para o mestre, diz para Jesus: olha, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, né? Eu sempre costumo falar que Deus, Ele ama a nossa sinceridade. Aquele homem já estava ali desesperado pela situação que o filho dele estava vivendo, e ele diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faça, tenha compaixão de nós. E o Senhor disse: olha, tudo é possível ao que crê. Diga para o seu vizinho: ó, tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, querido. Você crê, não é uma incredulidade que vai te prender, não, porque você precisa viver mesmo em Deus isso. E ele, com lágrimas, ele clamou ao Senhor: Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o Senhor está pronto, querido, quando oramos a Ele, quando clamamos a Ele. Talvez a sua fé é tão pequena, mas essa noite você fala: Senhor, aumenta aí a minha fé, né? Porque fé pequena não diz apenas só de tamanho, mas diz da inconstância. Ora eu acredito, ora eu não acredito, e isso é dúvida. E no nosso coração não pode existir nenhuma dúvida. A gente precisa romper com toda a dúvida, com toda essa dificuldade. E o Senhor operou ali um milagre na vida daquele jovem. O Senhor ajudou ali e teve compaixão, porque você tem compaixão de nós. Então, que você mesmo, se você se achar aí, talvez igual aquele pai, né? Senhor, eu acredito sim, mas, estou com pouca fé, ajuda a minha incredulidade. O Senhor está pronto, né, para te ajudar. Ele quer romper com toda a incredulidade, porque tudo é possível ao que crê. Porque, querido, onde há incredulidade, poucas obras maravilhosas são realizadas. Olha Marcos 6. Vamos saber aí Marcos 6, verso 5. Jesus estava em Nazaré, nessa situação aqui de Marcos 6. E o verso 5 vai dizer assim: olha, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Olha, que forte. Jesus estava admirado. Diferente lá do centurião, que o Senhor admirou-se da fé dele, disse: olha, não vi tamanha fé em Israel. Aqui em Nazaré estava admirado da incredulidade deles. Amém? Que o Senhor possa não encontrar nas nossas famílias, nossa casa, uma fé como a de Nazaré. Eles não acreditavam, e o Senhor admirou da incredulidade deles. E por eles não terem fé em Deus, diz o texto aí que, olha, ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. E aí, como está a sua fé hoje? Quando você recebe um diagnóstico, uma palavra negativa, você já se desespera, já não consegue mais focar em quem Deus é, não consegue mais acreditar no Senhor. Hoje é de se romper isso, porque a gente viu aqui que a incredulidade não agrada ao Senhor. Diz que Ele existe, que Ele é galardoador. E onde não tem fé, onde existe incredulidade, poucas obras maravilhosas são realizadas. E foi assim em Nazaré. E Tomé é um discípulo muito conhecido. Talvez o foco das pessoas da vida de Tomé, né, que era uma pessoa muito sincera. Se você vê as falas dele na palavra do Senhor, você vai ver que ele era uma pessoa muito sincera. Só que ele é muito conhecido por ser um discípulo incrédulo, né? Olha João 20, 24.
João 20, 24, vai dizer assim, olha, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha, Tomé ouviu, dos discípulos que Cristo tinha aparecido ali no meio deles, e ele não viu e não creu. Agora, por que ele não viu? Porque ele não estava presente. Porque se ele estivesse em comunhão com os discípulos, ele veria junto com os outros discípulos, Então, o primeiro ponto aí, para eu romper com a incredulidade, é viver em comunhão. Eu preciso estar junto com o corpo de Cristo. Porque Tomé não conseguiu crer ali porque ele não viu. E ele não viu porque ele não estava presente. Então é fundamental a gente estar unido. Porque nesse ambiente de fé que nós somos impulsionados, quando eu vejo ali, o irmão conta um milagre, conta um testemunho, aquilo me encoraja, aquilo me dá fé. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Deus é misericordioso, se você continuar lendo o texto aí, o Senhor volta novamente e apresenta-se para Tomé e deixa ele tocar ali para que ele possa crer. Nosso Deus é misericordioso. Mas viva em comunhão. Não fica sozinho, não. Porque em comunhão a nossa fé é alimentada, a nossa fé é compartilhada. E à medida que a gente vai vendo os irmãos recebendo bênçãos, vitórias, a nossa fé também é aumentada. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, nada melhor do que se alimentar dia e noite da palavra do Senhor. Medita na palavra de dia e de noite. Porque quantas promessas incríveis você tem aqui, quantos direcionamentos. Então, à medida que você tem comunhão com o Senhor, a sua fé é fortalecida. E apenas uma palavra do Senhor consegue mudar tudo. E aí você começa a ganhar fé de que nosso Deus realmente é poderoso e não tem limites para o agir do nosso Deus. Agir do Senhor, quem vai poder impedir? E aí vai trazendo fé. E aí medita mesmo na palavra. Gasta tempo lá. Está com um pouquinho de dúvida no coração? Vai para a palavra. O melhor remédio é meditar na palavra, porque a palavra traz fé para nós. Terceiro ponto aí, olha, silencie as vozes contrárias. Quantos de nós vivemos aprisionados, que a gente ouve voz de quem a gente não deve ouvir, palavras de quem a gente não deve ouvir, que em vez de trazer fé para o nosso coração, traz dúvida, traz incredulidade, Tem uma parábola, uma historinha, do sapo surdo, não sei se você já ouviu, que eles fizeram lá uma competição que teriam que subir no alto de uma montanha lá. E aí os animais da floresta foram lá ver os sapos nessa corrida. E eles começaram lá o sapo a correr, a pular lá. Só que quando a corrida começou, a multidão começou a gritar: "Ih, vocês nunca vão conseguir. Essa montanha é muito alta, não é para vocês conseguirem chegar lá. Desistam, isso é impossível. Vocês sapos pulam muito pouco, como é que vocês vão conseguir alcançar essa montanha aí?" Só que um a um os sapos começaram a desistir. Começaram a ver a dificuldade, realmente a montanha é muito alta, a gente não vai conseguir não, vou gastar minha energia para quê? E um a um eles foram desistindo. Menos um. Ele continuou subindo, devagar, pulo a pulo, sem parar. E a multidão continuava gritando: "É impossível, volta, vai gastar tempo à toa, você não vai conseguir." E ele foi indo. "Volta, você vai cair daí da montanha, vai morrer." Mas o sapo seguia em frente. No final, ele foi o único que conseguiu chegar ali ao topo daquela montanha. E aí, quando desceu, todos perguntaram para ele: "Por que você não desistiu, não parou?" E aí descobriram que ele era surdo.
Então, à medida que eles viam as pessoas gritando com ele, ele achava que estava incentivando ele. Vai, vai, vai. Ele não estava ouvindo o que a multidão estava falando. Ele colocou no coração dele que ele ia conseguir, e ele foi. Porque assim o nosso Deus faz. E tem um personagem da Bíblia que também fez isso, né? Pois talvez a história até baseada nele. Saul, olha o que diz aí, 1 Samuel 10, 27. Então, querido, se faça de surdo. Quando vozes negativas, quando vozes que não vêm de Deus para o seu coração, silencie essas vozes. Não dê crédito a essas vozes. 1 Samuel 10, 27. Diz assim: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo. Ele sabia quem ele era, quem Deus tinha chamado, quem tinha chamado ele, quem Deus era, e ele simplesmente resolveu se fazer de surdo quando os filhos de Belial tentaram contra ele ali. Muitas pessoas ficam presas na incredulidade, porque ficam ouvindo filhos de Belial. Então, rompa isso na sua vida. Se não vem de Deus, não quero para a minha vida, né? Escolha ouvir a voz do bom pastor. Os filhos de Belial são pessoas perversas, inúteis. Às vezes a gente escolhe dar crédito, dar ouvido a quem não tem nada para acrescentar na nossa vida. E aí, com quem você tem andado? As pessoas te incentivam a romper limites? Ou as pessoas querem te aprisionar cada dia mais? Para que você não vai conseguir, você não pode, isso não é para você. E esse sonho aí de um emprego melhor, de um casamento, e não, isso não é para você não. Desista disso, não vale a pena. E aí quando você ouvir esses filhos de Belial, querido, silencie essas vozes, faça-se de surdo, porque é melhor para você. Deus não está nesse negócio. Deus quer que a gente rompa com todos os limites. Que você possa buscar mesmo do Senhor. E muitas vezes a gente escolhe ouvir, né, a serpente lá no jardim, falando assim: olha, Eva, o Senhor disse isso? Ah, não, na verdade é essa. E aí quando você dá ouvido para a serpente, dá ouvido para os filhos de Belial, você acaba não vivendo o que Deus tem para você. Então, se não vem do Senhor, você não ouve, né? Porque o que a serpente fez ali com Adão e com Eva ali, tiraram dúvida no coração deles, fizeram com que eles pecassem contra o Senhor, porque simplesmente eles deram crédito ali para aquela serpente. Então, silencie as vozes contrárias. Então, ouça só o que vem do Senhor, porque não vem de fé que a gente pode descansar e romper com toda incredulidade. Te convido a abrir sua Bíblia em Lucas 12, 22. Está com dúvida, está com incredulidade? Vai para a palavra, olha que texto maravilhoso. Promessa do Senhor, até para os homens de pequena fé. Lucas 12, 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? A gente vai continuar aqui. Olha, para que ansiedade? Diz o texto aí, olha, os corvos não semeiam, não cegam,
mas Deus os alimenta. E continua o texto: olha, considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar-vos o reino. Olha, o Pai agradou dar-nos o reino. E às vezes a gente fica ansioso por uma comida, uma bebida, uma roupa ou qualquer outra coisa, por um problema. Lance sua ansiedade sobre o Senhor Jesus. Não viva uma vida de incredulidade. Confie mesmo nele, que ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, porque esse é o nosso Deus. Ele diz: olha, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Talvez você ache hoje a sua fé tão pequena, mas se ela estiver alicerçada em Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos ler Mateus 17, 20. Então rompa com a incredulidade. Está preocupado com amanhã? Basta cada dia o seu mal. Eu tenho um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes. E é isso. A palavra você precisa alimentar o seu coração, para que você possa romper de fato com toda incredulidade. Porque para Deus nada é impossível. Então, se servimos ao Senhor, Ele tem todo o poder. Mateus 17, 20 diz: e Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha, nada é impossível para quem tem fé em Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, por que viver uma vida de incredulidade, uma vida presa? Você tem uma vida abundante do Senhor para que você possa viver. E a melhor maneira de romper isso, querida, é conhecendo o nosso Deus, né? Meditando na palavra dele dia e noite, reclamando ao Senhor: Senhor, estou com pouca fé. Igual aquele pai disse lá: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E o Senhor vai fazer isso na sua vida. Em Mateus 14, a gente não vai ler, é um texto bem conhecido, 26, diz que Pedro estava lá, junto com os discípulos no barco, e o mar revolto. E vem Jesus andando sobre as águas, e ele diz: olha, parece um fantasma. E Jesus se apresenta para eles, e aí Pedro vai dizer assim: Senhor, se tu és mesmo, me manda andar sobre as águas. E Cristo fala: vem. E com a palavra de Cristo, Pedro resolve sair ali do barco. Pensa comigo, se o mar estava agitado ali, se no barco já não era muito seguro, quanto mais fora do barco. Mas ele escolhe ouvir a voz do Senhor e andar em direção ao milagre dele. E ele começa andando, e aí o vento forte, né? Ele teve medo, e aí começa a afundar e clama a Jesus. Jesus está ali perto, pronto dele, para estender a mão. E Jesus segura pela mão, e Jesus o aconselha. E diz assim: ó, homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes, querido, a nossa fé, como a de Pedro, ele vai balançar ali, porque às vezes você olhar para as circunstâncias, olhar para os problemas, olhar para a dificuldade, mas fica com os olhos fitos em Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Assim você vai romper todo o limite, assim você não vai afundar. E mesmo que você afunde,
O Cristo está lá, Jesus está lá para te pegar pela mão. E Ele admoesta, Ele encoraja, Ele adverte: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então que você possa ter hoje fé mesmo no Senhor Jesus, para não duvidar. O mar pode estar bravio, as ondas estarem sacudindo o seu barco, mas creia que Deus está lá. Se Deus está fora do barco, se Ele falar vem, não perde tempo não, sai do barco e vai em direção ao seu milagre, vai em direção a Jesus. Mas também se Ele estiver lá no barco, outra passagem, Ele está lá no barco dormindo, e os discípulos o acordam, e Ele diz: homens de pequena fé. Está lá em Mateus 8. Por que temeis, homens de pequena fé? Então o Senhor sempre está encorajando os discípulos, queridos, a crescerem em fé, a romperem ali com toda dúvida, com toda incredulidade. Então não aceite isso na sua vida, não. Se vezes o problema se levantar como um grande, creia no Deus maior que você serve. Às vezes você olha ali para a montanha, está enorme. Se tiver fé, como grão de mostarda, vai dizer para essa montanha: lança-te ao mar, e ela lançará. Então olha para Jesus, olha para Deus, autor e consumador da nossa fé, e viva coisas incríveis. Mas se duvidar, saiba que Cristo está lá para te socorrer e para recomeçar. O pastor ministrou no domingo: se cair, levanta e continua, não para não, porque a vitória é daquele que persevera até o fim. Porém, a gente precisa ter fé em Deus, porque um grande perigo é a incredulidade, nos afastar de viver coisas grandes em Deus, e ainda pode nos impedir de entrar no descanso do Senhor. Então não normalize viver uma vida de incredulidade. Abra aí comigo Hebreus 3:13. Esse texto é muito forte. Diz assim, os versos anteriores também vão falar sobre isso. E no 13 diz assim, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então a vitória é daquele que persevera até o fim, daquele que não para. E diz o texto, no verso 15: enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A incredulidade que faz nosso coração ficar duro e passa a não ver mais o agir do Senhor, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade, se ela persistir na sua vida, faz com que você não alcance o descanso. Lá para o povo de Israel, era a terra prometida. Eles experimentaram o mar se abrir, jorrar água da pedra ali, maná, tantos milagres. Tinha uma palavra liberada que eles iam conquistar ali a terra, prometida, que eles tinham saído com a missão disso. Porém, eles resolveram endurecer o coração. Resolveram ouvir a voz daqueles 10 espias que falaram que eles não iam conseguir, que eles não poderiam conquistar, que eles não poderiam ganhar, porque na terra tinha gigante e, enfim, Números 13 e 14 vai relatar essa história. E escolheram ouvir vozes daqueles príncipes que não estavam confiando no Senhor. E o texto, o escritor de Hebreus vai dizer que por causa da incredulidade deles, eles não entraram no repouso, morreram no deserto.
Então, muito cuidado em viver uma vida de incredulidade, porque a incredulidade pode te impedir de chegar aos céus. Aquele que crê que Deus existe, que é galardoador, agrada ao Senhor. Aquele que não tem fé em Deus, não agrada ao Senhor. Então, que o Senhor não encontre nenhuma incredulidade no seu coração. Corações duros, incrédulos, como daquele povo ali. Muito cuidado. Pessoas incrédulas acabam morrendo no deserto. Isso tem uma promessa maravilhosa para nós. João 14. Vamos ler do 1 ao 3. Olha só. Domingo você ouviu aí a palavra do Senhor, né? Através do pastor, dizendo para largar as tendas, para romper limites. E aí, passou segunda, passou terça, o que você já fez para largar suas tendas? Pensa aí. E olha, estou deixando para mês que vem para largar a tenda. Será que é isso? Conto, aqui o texto de Hebreus diz, olha, é para hoje. Se ouvis a voz do Senhor, não endureçais o coração, hoje é o dia. Então, muitas vezes a gente acaba postergando. A gente acaba deixando para o dia de amanhã, e aí no dia de amanhã a gente nada faz, e assim vai indo. Então, se tem uma ordem clara do Senhor para largar as tendas, você precisa começar a fazer lá pelo menos o projeto ali. Peraí, olha, para largar a tenda, preciso disso, daquilo outro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Então, para romper com limites, querido, é necessário você dar esses passos aí de fé, porque é isso. Se tem uma palavra do Senhor, tem que obedecer, né? Pedro ouviu um vem do Senhor e partiu para o mar para andar sobre as águas. Viveu algo sobrenatural, porque ouviu a palavra do Senhor. Então, que você possa ouvir mesmo. O pastor falou, olha, larga as tendas. Quer ver algo sobrenatural? É largar as tendas, porque tendas pequenas, pequena coisa cabe lá, né? E aí, Deus tem uma promessa maravilhosa para nós. Descanso. E muitas das vezes nosso coração fica em dúvida. Muitas vezes a gente fica ali como o povo de Israel. Então não deixe o seu coração endurecer, não. Que é o primeiro passo, você ficar preso na incredulidade. E aí, eles não entraram no descanso, hein? Mas tem descanso para nós, amém? Nós não somos como aquele povo que para, que murmura, que reclama, não. Nós somos do que avança para a glória eterna do Senhor Jesus. João 14, verso 1 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que palavra preciosa. Tem descanso, querido, mas precisa crer. Deixe seu coração turbado, não, com dúvida, com incredulidade, não. Crê em Deus, crê em Jesus. Tem muitas moradas esperando para nós. Tem descanso para aqueles que esperam, que confiam no Senhor. Eles vão renovar suas forças como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Pode aplaudir o Senhor, querido? Então decida hoje. Não deixa para amanhã, não. É hoje, precisa romper com incredulidade a sua vida. Se tem alguma dúvida aí, peça, Senhor, aumenta a minha fé, me faz crer, vai para a palavra, vai meditar mais nela, vai se alimentar, silencie vozes contrárias e viva, porque Deus tem vida em abundância para você. Não é uma vida de prisioneiro, uma vida de pouca coisa, não. Deus tem coisas grandes e firmes para aqueles que clamam. Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Tenha fé em Deus, tudo é possível ao que crê.